Nicolas Ferreira arregaçou com a esquerda no Brasil. Presta atenção no que ele fez na Comissão da Educação. E olha só, essa você não pode perder. Assista até o final. E não se esquece, já deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal, porque Direita Patriotas é aqui. O canal de vocês é aqui. Não esquece, ó. Vê até o final, hein? Depois me conta aqui de que região do Brasil você está acompanhando a nossa live. Um abraço. Primeiro dizer que eu acho um absurdo a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com dinheiro público, usar essa estrutura para perseguir professores de história no Brasil. Há um dado alarmante de que eu sou professor há 20 anos. E a principal causa de afastamento de professores era adoecimento vocal. Mas isso tem mudado. Hoje, uma das principais causas de afastamento de professor é adoecimento psicológico. Só em São Paulo, no ano passado, aumentou em 15% o número de professores afastados. A escola brasileira está doente. Há uma epidemia de sofrimento mental que abarca alunos e também professores. Porque nós enfrentamos diversos fatores, e digo como professora que sou há mais de 20 anos. Enfrentamos baixos salários, porque segundo a OCDE, nós figuramos entre as últimas colocações entre os países em baixos salários para a educação básica. Enfrentamos sala de aula lotada, enfrentamos uma péssima estrutura, mais de 1 milhão de estudantes no Brasil sem acesso à água potável. E aumentou o número de escolas sem água potável no Brasil. E também a desmoralização. O Brasil figura também entre as últimas colocações, entre o ranking da OCDE, em que o jovem quer ser professor. E há uma estimativa preocupante que mostra que vai diminuir cerca de 20% de professores até 2040. Nós teremos um déficit de professores no Brasil. E era para essa comissão estar discutindo formas de valorizar o profissional da educação. Se ele comete um erro pontual, a escola já tem ferramentas para punir, entre elas a demissão. Agora, não podemos usar a estrutura do Estado para aprofundar a perseguição de professores. Isso é um absurdo. E mais, e eu digo como professora que sou, a partir do momento que esse processo ideológico, chamado escola sem partido, infiltrou na estrutura nacional, o dano que causou em sala de aula é absurdo. A quantidade de professores expostos, tendo a sua carreira prejudicada, por uma questão que a escola e a comunidade escolar pode tranquilamente resolver. A própria LDB garante a sala de aula é o espaço da liberdade de aprender, da pluralidade de pensamentos, sejam eles da direita, centro, esquerda, conservador, o que for. Agora, o que nós não podemos é deixar que uma matriz ideológica aparelhada e plasmada no projeto chamado Escola Sem Partido aprofundar nessa comissão para poder perseguir professores e criminalizar a educação. Isso é um absurdo. Como também é um absurdo um deputado anteriormente dizendo que as universidades do Brasil se tornaram o epicentro do nazismo. Se não bastasse perseguir professor, agora nós queremos acabar com a estrutura e demonizar a educação universitária no Brasil, que é a única e principal ferramenta do Brasil crescer. É isso que eles querem, que nós sejamos sempre neocolônia. Acabando com a universidade brasileira, porque não tem como crescer sem produção de ciência, tecnologia e inovação. Não existe outra forma de crescer. O que falta aqui para muitos deputados é ler Darcy Ribeiro, na chamada universidade necessária. Falam que os estudantes, infelizmente, têm um grau de analfabetismo muito grande no Brasil, mas há que se lembrar que 1/3 dos acadêmicos brasileiros, 1/3, também são marcados pelo analfabetismo funcional. Para concluir, são marcados pelo analfabetismo funcional, que eu vejo nessa comissão também, que não conseguem ler um parágrafo, quanto mais ler Darcy Ribeiro, para poder discutir de fato a importância do professor da universidade para um país melhor. por tempo de liderança, questão de ordem, deputada Alice Portugal. Eu sou deputada. Exato, e nós também estou somos. perguntando regimentalmente Eu estou te a respondendo. Vossa Excelência
onde está a proposição tipo moção. Porque eu fiz questão de olhar o regimento. No regimento interno que da eu Alice conheço. Portugal, preciso responder. No regimento Pois não. interno, o rol não é taxativo e não é especificado, de fato, a moção de repúdio. No artigo 117 diz o seguinte: serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem, e aí continua o rol. No rol não é especificado essa moção de repúdio. Mas, mais uma vez, me causa estranheza, porque é o seguinte, 117 eu nunca trata de moções internacionais. eu nunca vi uma questão de A ordem. resposta é insuficiente. Eu nunca vi uma questão de ordem de sendo feita. desconhecimento do regimento. Eu preciso falar. Eu nunca vi uma questão de ordem para moções de repúdio da esquerda sendo feita pela esquerda. Precisamos ter coerência. Se anteriormente esta comissão, inclusive, eu quero citar aqui, nós temos Fernanda Melchiona aprovando a moção de repúdio, deputado Glauber Braga, do próprio Ivan Valente, nós temos aqui, tudo bem, da Rosa Neide, nós temos também na comissão de educação feita pela Maria do Rosário. O instrumento moção de repúdio é um instrumento feito por todos. E não podemos, no momento que é uma moção de repúdio feita pela direita ou por uma pessoa que a gente discorda, querer tolir pelo regimento interno, até mesmo porque essa própria casa já tem precedentes de ser pautados moções de repúdio. Inclusive, eu já dei a resposta com relação ao presidente que estava na casa, que era o deputado Marcos Pereira, que já respondeu isso para a deputada Laura Carneiro. Então, se a senhora desejar fazer um recurso para essa presidência de uma maneira oportuna, a gente pode respondê-la. Questão de ordem, artigo 117. Exato, 117 foi a que eu li. Não, eu fui pelo 110. Serão escritos Agora e estou dependerão pedindo de deliberação pelo do plenário os requerimentos não coisa julgada. Mérito Alice Portugal, já foi Se o vencido. regimento lhe incomoda, Acabou. Não, eu quero dizer que ele rege. Precluiu. Alice Portugal, não me incomoda o regimento e são duas opções que eu lhe dou. Se desejar fazer o recurso, faça. De outra forma, eu irei negar. O que a senhora deseja? Fazer o recurso ou eu vou negar de ofício? A senhora está tendo. É apertar o botão e falar. Não está desligado. Não está desligado. Estava desligado. Minha mão está aqui. Questão de ordem de 2021, com a mesma solicitação que eu fiz. Se ninguém antes usou o regimento, eu estou usando agora. A senhora já usou esse regimento contra uma moção de repúdio da esquerda? O senhor... Tá, eu te dou, deputada, um minuto para fazer. O senhor não me dá, eu tenho direito. Não é o senhor que me dá, eu tenho direito. Deputada Alice Portugal, 30 segundos pode falar. Não terá interrompida. Não fique Não será interrompida. Não fique decidido, Deputada Alice Portugal, me escute, deputada Alice Portugal. Deputada Alice Portugal. Ela tá querendo... Deputada Alice Portugal, a senhora tem a palavra. Por 30 segundos, faça a sua mais uma vez. Questão de ordem. Questão de ordem 574 de 2009. Não há amparo regimental para requerimento que, com base na expressão requerimento não especificados, como Vossa Excelência levantou no regimento interno e, portanto, solicita-se imediatamente, naquele caso, o imediato encerramento da sessão. Aqui também, no parágrafo 3º do artigo 116, o requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional. Não está previsto se alguém usou para o bom funcionamento dessa casa, que tem partes diferentes, que tem contradições objetivas e às vezes diametrais. Finalize, a melhor por gentileza. forma, que não é salomônica, é seguir o regimento. Vamos suspender essas chuvas de parte a parte de moções de repúdio para que a gente faça com que a comissão trate do seu objetivo concreto e fulcral, que é a educação. Deputada Alice Portugal, o seu tempo já sanou e eu gostaria de responder. É antirregimental. Vossa Excelência Deputada Alice Portugal, se não for deixar eu falar, eu não vou recolher a questão de ordem. Eu gostaria de respondê-la mais uma vez. Eu quero respondê-la mais uma vez. O artigo que Vossa Excelência suscitou impede a tua própria ordem, a sua própria questão de ordem. O artigo 117 ele é muito claro. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados.
A moção de repúdio não é especificado. E mesmo que a questão da relevância, acredito que não seja, que a Vossa Excelência acredita que não seja relevância, é subjetiva. Portanto, eu interfiro a sua questão de ordem e passo para o próximo tempo de liderança, que Então é não da interfere, deputada... o senhor indefere ou defere? Eu indefiro. Ah, pois não. Recorrerei, não é? Com toda... Pode deixar. Por gentileza, pode recorrer, deputada Alice Portugal. O meu nome, só registrar. Não, eu Deixa citei assim, diversos... Não, uma moção de Deputada repúdio Melchiona. que nós aprovamos. Fica aqui ouvindo, né, essa narrativa da esquerda, que é algo realmente é terrível porque é desconectado da realidade. Eu estou aqui ao lado do meu colega, querido deputado Gustavo Gaia, que está propondo uma moção de repúdio por um fato que é gravíssimo. Então eu pergunto, os deputados que são contra essa moção, eles concordam que um professor use da sala de aula para perseguir alunos, para mandar aluno ficar quieto, que o Bolsonaro é nazista, é isso e aquilo, e não pode falar mal do Lula, que se chamar o Lula de ladrão, vai ser preso. Pode. Então eu pergunto, o professor pode fazer isso? Essa é a missão sagrada de um professor, porque eu tenho profundo respeito pelos professores. E vamos dizer também, deixar claro aqui, que quem tratou bem professores e deu 33% de reajuste para os professores foi o governo Bolsonaro. A esquerda nunca... Presidente, eu quero falar, presidente. Eu quero silêncio. Eu quero falar. Presidente, repõe meu tempo. Presidente, repõe meu tempo. Tem pelo menos 15 segundos que já foram roubados de mim. Serão recompostos. Então, presidente, 33%, a esquerda, os governos de esquerda que passaram, nunca chegaram nem perto, mas nem perto nem de fazer cosquinha nesse reajuste que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas que acham que professor pode tudo em sala de aula, que é terrível o professor ser perseguido, ficar doente, eu concordo. Eu não gosto de professores doentes. Eu quero professores saudáveis, mentalmente, fisicamente saudáveis, bem alimentados, ganhando bem, felizes na sala de aula para poder dar a sua aula. E eu quero alunos em ambiente seguro, porque se é triste, se é terrível professor ser perseguido, eu pergunto, e aluno ser perseguido, tá normal? Aluno ser espancado com o professor participando do espancamento é normal? Aluno ser jogado contra seus pais em sala de aula é normal? Isso pode? Isso pode, presidente? Então, quer dizer, professor ter que cumprir o seu dever de dar aula, e aí sim, com liberdade de cátedra. Essas pessoas que estão tratando liberdade de cátedra como se fosse liberdade de expressão, sabem o que é liberdade de cátedra de verdade? Liberdade de cátedra, o professor escolhe de que forma ele quer dar a sua matéria. Se ele quer ensinar uma fórmula matemática ou quer ensinar os alunos de outra maneira a chegar ao resultado correto. Isso é liberdade de cátedra. Ninguém pode interferir no conteúdo programático, conteúdo e a forma como o professor vai chegar o ensino que ele quer dar. Agora, ensino é uma coisa, doutrinação é outra, completamente diferente. Então, quando a gente fala do respeito ao professor, eu pergunto, e o respeito ao aluno não está preocupando ninguém, não? O professor pode perseguir aluno, dar nota baixa para aluno que responde uma coisa que não está de acordo com a crença política do professor? O professor está na sala de aula para formar pessoas dignas, pessoas preparadas para enfrentar uma prova, um vestibular, um Enem, para um dia cursar uma faculdade, ou ele está lá para criar militantes marxistas, doutrinados? Qual é a função real do professor? E é isso que eu quero que diga. E vamos lembrar também que foi o José Dirceu que falou para a sua plateia: a pior coisa que pode acontecer para a esquerda é o escola sem partido. Eu estou nessa casa frequentando as audiências públicas desde 2014. Assim como Gustavo Gaia, que entrou na política para proteger seus filhos e os filhos dos demais brasileiros por conta da educação e do ataque que as crianças sofrem na escola. E não basta só militante marxista aprender que o capitalismo é selvagem. Olha o que está acontecendo na Argentina. O Milei está salvando a Argentina da tragédia. Então, presidente, as crianças hoje aprendem inclusive ideologia de gênero. Por favor, eu estou falando, eu vou querer reposição do meu tempo. Então, presidente,
As crianças hoje aprendem que menino não nasce menino, menina não nasce menina, e nós temos que assistir isso calados? Não. Nós entramos para a política para defender não só os nossos filhos, netos, como os filhos dos outros, que dependem, que votam na gente para que a gente esteja aqui de forma aguerrida, lutando pela inocência e pelo conhecimento dos nossos crianças, porque a educação no Brasil é um lixo. Não tem orgulho nenhum defender a educação do jeito que é. É um lixo. E nós queremos a verdadeira educação. Eu queria saber, Nicolas, você tá com suas redes sociais, estava banida, né? Bem feito. E espero que continue banido. Você voltou. Você acredita que existe alguma forma de ter essa liberdade de expressão que você acredita que luta, que é ineficaz e também muito doida? Eu queria saber se você acha que isso vai voltar, essa liberdade de expressão, e o que está tolhendo você, que você está aqui no programa, por exemplo. Olha, eu acredito que, assim como diz Hayek, né, a liberdade ela é tolhida, assim como alguém que corta um salame, né, em fatias, não é a totalidade. Quando você percebe, você já perdeu o seu direito de falar, o parlamentar perdeu o seu parler, né, ou seja, perdeu a capacidade de falar, você não pode mais representar as pessoas. Inclusive, ontem, no plenário, eu chamei o Lula de bandido, me veio um deputado do PT falando, poxa, presidente, a gente já aqui combinou que não pode, por exemplo, né, chamar o Lula de bandido, não pode falar, por exemplo, palavras de baixo calão, ou seja, eles vão modificando tudo. E o que as pessoas não compreendem é quando a gente fala sobre guerra cultural, o quão mais importante ela é do que a política. Por quê? Para uma pessoa aqui na Paulista aqui e pergunta 3 números de projeto de lei aqui de São Paulo, ela não vai saber. Mas ela sabe o que aconteceu lá no Grammy, ela sabe o que, exato, no Big Brother, e isso é o quê? São meios de ação, de modificação, de cosmovisão, por exemplo. Hoje a pessoa, saiu inclusive hoje, né, que o STF já tem maioria para poder derrubar o projeto de lei lá em Rondônia que foi aprovado de proibição da linguagem neutra. E as pessoas falam assim, poxa, com tanta coisa para resolver no Brasil, vocês estão preocupados com linguagem neutra, tem gente que não tem saúde, educação, não tem nada, estão preocupados com elo, com delo. Eu concordo, são eles que estão preocupados com isso, mas você não pode ignorar o fator cultural. A cultura é composta por território, povo e língua. Quando eles modificam a nossa língua, eles estão modificando nossa cultura, consequentemente a nossa identidade. Então eu peço para as pessoas, né, que são um pouco afoitas, principalmente na mudança do nosso país, que compreendam que a mudança não passa somente de 4 em 4 anos. Vai ser uma mudança gradual e cultural, mas a gente não pode subestimar. Caso contrário, a esquerda vai continuar dominando tudo. Mas eu tava pensando, né? Você é um cara dos mais votados, tudo, né? O mais votado do Brasil. Sim, mas com números assim expressivos. E obviamente você vê o Zema, que o cara te conhece, te considera, né? E sabe da sua força na rede social. Mas tem que, às vezes, separar, porque tem uma estratégia. Uma coisa é ideologia, a gente sabe que você é um cara que veio da igreja, que tem seus conceitos aqui super bem definidos. Mas também na rede social, especificamente no Twitter, onde você atua, você sabe que tem que colocar o engajamento funciona na treta. Então, como é que você separa a parte que você quer passar para as pessoas que você tem uma ideologia e a outra que é uma estratégia para ter engajamento? Boa, olha, eu sinceramente, eu não faço um post pensando assim, pô, preciso de um like. Até mesmo porque hoje, graças a Deus, tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, tem um engajamento muito bom. Então, eu realmente não preciso falar assim, olha, não é estratégico. Eu falo cavar, sabe o que eu tô falando? Não, cavar uma falta. Por exemplo, isso que aconteceu mesmo, dessa piada que eu fiz, foi totalmente assim, eu olhei, vi que o pessoal tava comentando, eu pensei nisso e postei. E até mesmo, digamos assim, numa certa inocência, numa ingenuidade de achar que passaria como uma piada qualquer. Mas hoje, na verdade, o que eles fazem? Eles pegam isso pra poder gerar like pra eles. Ah, também. O cara também se aproveita da tua audiência. Eu não digo nem da pessoa que eu fiz a piada. Eu digo dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação. Okay. Blog de fofoca, os próprios, as mídias locais, municipais, estaduais, eles pegam isso, modificam as coisas. Por exemplo, um exemplo rápido aqui. Esse caso mesmo que eu fui colocado como injúria racial, né? Porque eu chamei pelo pronome errado. A única coisa que teve na mudança da decisão não foi uma sentença. Eles divulgaram como se eu tivesse quase sido condenado por injúria racial. Porque alguém bate o olho e fala, ele vai responder por injúria racial, ou seja, já está decidido. Na verdade, o que foi definido foi onde seria um fórum de competência para poder julgar, ou seja, saiu dessa esfera e foi para essa esfera só. Só que eles já colocam assim, tem que ir pra cadeia, ainda bem, pagou o preço, colheu o que plantou. Bem feito. Então hoje não necessita mais de uma sentença, cara.
É basicamente Só da manchete. A manchete já é Já sentença. condena. E aí eu preciso da minha rede social pra me defender. Ah, sim. Né? E voltou a tua rede social? Voltou e não voltou por conta de uma, digamos, de meios jurídicos, através de meus advogados. Realmente voltou por mera discricionariedade.